Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre o governo de JK, ou de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961 e o nacional desenvolvimentismo. Neste vídeo nós temos como objetivo a responder algumas questões centrais, como por exemplo, o que foi o plano de metas ou o plano quinquenal e quais seus objetivos, como surgiram as multinacionais no pós-guerra e como JK as atraiu para o Brasil, quais as finalidades de JK com a construção de Brasília no Planalto Central e da rodovia Belém-Brasília, como o governo JK, depois de um grande período de desenvolvimento econômico e social, se endividou e gerou crise econômica e social no país, e como se deu o crescimento das esquerdas durante esse período, dando destaque para o crescimento das ligas camponesas. JK e o plano de metas. Juscelino vai assumir o governo em 31 de janeiro de 1956, e logo ele anuncia que o Brasil cresceria 50 anos em apenas 5. E assim ele elaborou um plano quinquenal, chamado de plano de metas. Entre os objetivos do plano de meta estavam o aumento da produção de petróleo, carvão, energia elétrica, aço, cimento e a construção de rodovias e ferrovias. JK e as multinacionais para o Brasil. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, vão surgir as grandes multinacionais, que são empresas que têm sede em um país, mas produzem em países de terceiro mundo, onde a mão de obra é mais barata. JK buscou atrair essas empresas com política de crédito e benefícios fiscais. O plano de metas priorizava a indústria de base, máquinas, siderurgia, metalurgia, petroquímica e cimento, e a indústria de bens e consumos duráveis, como eletrodomésticos e automóveis. JK buscou apoio do capital privado nacional e apoio do capital privado internacional para seu projeto de desenvolvimento. E ele fez isso sem desconhecer a importância de um Estado forte, capaz de combater a pobreza, intervindo na economia de forma mais planejada. A construção de Brasília. A construção de Brasília era uma das metas do plano de metas, elaborado por JK. A capital de arquitetura moderna, construída por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, deu um ar de modernidade ao novo centro administrativo do país. Quando Brasília se torna o DF, o Distrito Federal, o Rio de Janeiro perde o posto de capital e torna-se o estado da Guanabara. Desenvolvimento e inflação, o final do governo JK. No final do governo JK nós vamos ter uma produção industrial que aumentou cerca de 80%, a renda per capita tornou-se 3 vezes maior. Entre 1956 e 1960 a taxa média de crescimento da economia do Brasil foi de 8,1%, e grandes hidrelétricas foram construídas, como a de Furnas, no Rio de Janeiro, e a de Três Marias, em Minas Gerais. A construção da BR Belém-Brasília, ferrovias e hidrovias navais. Entre outras obras estruturais, o JK vai investir na construção da Belém-Brasília, com 2.000 quilômetros de extensão, a Acre-Brasília, com 2.500, a Fortaleza-Brasília, com 1.500, a Belo Horizonte-Brasília, com 700, e a Goiânia-Brasília, com 200 quilômetros. Foram construídas também grandes ferrovias, com mais de 1.000 quilômetros, e a construção naval teve um grande impulso. O endividamento de JK com as obras públicas. JK tenta empréstimos no estrangeiro para saldar as dívidas no exterior. O gasto público para financiar essas obras gerou uma inflação significativa. O Fundo Monetário Internacional, ou o FMI, sugeriu ao governo JK que adotasse uma política de contenção de despesas, o que automaticamente geraria recessão e desemprego. Mas Juscelino rompeu com o FMI, e assim transferiu o problema para o seu sucessor. O crescimento das esquerdas no Brasil no final do governo JK. Surgiram grupos que defendiam reformas sociais, o PTB recebeu o apoio do Exército e do movimento sindical, os estudantes ganharam espaço com a União Nacional dos Estudantes, a UNE, comunistas e trabalhistas passaram a atuar juntos nos sindicatos, o PCB passou a uma oposição moderada em 1958, e nos canaviais de Pernambuco surgem as ligas camponesas, lideradas pelo advogado Francisco Julião.
Na sucessão presidencial, o PSD com o Grupo Nacionalista e o PTB lançaram o general Henrique Lott com João Goulart de vice. Os udenistas apoiaram Jânio Quadros, que havia sido vereador, prefeito, governador e deputado de São Paulo. Jânio venceu com maior votação até então, cerca de 5,5 milhões dos votos, ou 49% do total. Enquanto que João Goulart teve muito voto dos sindicalistas e acaba se elegendo para vice de Jango, uma vez que as chapas na época eram separadas, Então os dois mais bem votados compunham o próximo governo. Então nós vamos ter o próximo governo com Jânio Quadros de presidente e João Goulart de vice. Termina assim o governo JK. Ok, esse vídeo foi um resumo rápido sobre o governo JK. Espero que vocês gostem. Dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo sobre o governo de Jânio Quadros.